A Bíblia nos diz, ainda que nós mesmos, ou um anjo desça do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que eu tenho pregado, seja anátema. Está em Gálatas, no capítulo 1, versículos 6, 7 e 8 ao 10. Então, eu convido você para essa reflexão. Será que essa igreja que nós estamos vivendo hoje está pregando o evangelho de Jesus? Está levando adiante a mensagem e a perspectiva de Cristo? Você sabia que a perspectiva de Cristo tinha como prioridade o ser humano e não templos de pedra? Ora, Jeremias, você agora está se unindo aos desigrejados? Está reiterando, confirmando o que eles dizem a respeito dos templos de pedra? Está falando com desprezo? Não necessariamente. Mas a minha crítica é veemente quando eu vejo todos os recursos que os pastores tiram dos irmãos, voltando especialmente para templos. É construção que não acaba mais e são caros, terrenos que têm que ser adquiridos, a manutenção, a limpeza de um modo geral, pintura, luz, água e tantas coisas. Depois tem comprar banco e outra, sabe, um monte de coisa. Que tudo isso é necessário, mas não é a prioridade. A prioridade é o ser humano. A igreja que deixa de priorizar o ser humano para priorizar essas coisas está errado. Mas a gente precisa, Jeremias, de um lugar para nos reunir. Sim, eu concordo, mas a prioridade tem que ser o ser humano. Quando Jesus se coloca no lugar do homem, ele disse que veio buscar e salvar o que se havia perdido. A prioridade é o ser humano. Aí Jesus agora se coloca no lugar do homem dizendo que eu tive sede e não me deste de beber. Eu tive fome e não me deste de comer. Tive nu e não me vestiste. Tive preso, não foste me ver. Tive enfermo e não me visitaste. Aí os discípulos perguntaram, quando nós te vimos assim? Jesus estava se colocando no lugar do homem. A palavra empatia é a capacidade psicológica de se colocar no lugar do outro. Então, quando a prioridade da igreja sai do homem, deixa de ser o homem e passa a ser templos, passa a ser plebenda pastorais, que são salários elevadíssimos, estratosféricos, está errado. É um outro evangelho. Você precisa dar prioridade à manutenção do ser humano. Ora, eu cansei de ver homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas que tenham significância, que tenham relevância na igreja, ou que não tenha. Pelo simples fato de existir, já merece o evangelho de Jesus como é a prioridade para eles. Ver essas pessoas passando necessidade, não é? Passando fome, eu estou usando aqui eufemismo, não, necessidade não, passando fome mesmo. E quando chega para os pastores, é uma luta para esses caras dar alguma coisa para esses irmãos. E quando dão, dizem, fulano de tal vem na igreja para pegar a cesta básica. Tudo isso é outro evangelho. Olha só, as Assembleias de Deus pega dízimos, ofertas e ainda mais ofertas especiais. E você vai na escola bíblica, tem que comprar revistinha. Você é dizimista, você é ofertante, mas tem que comprar revistinha. Depois você tem que, nos cultos, dar oferta. Se você não der oferta, você é visto com um olhar cheio de estigma, não é? De estigmas. As pessoas olham para você, nossa, esse irmão aí não oferta, não faz nada que seja para ajudar a obra de Deus. E com isso vai estigmatizando você e subvertendo a verdadeira mensagem do evangelho, e você nunca é prioridade. Nunca é prioridade. Vocês sabiam que a igreja é a coluna e firmeza da verdade? Que ela tem que trazer o mesmo caráter de Cristo? Jesus falou, eu sou a verdade. Jesus disse, para que todos conheçam a ti como único Deus verdadeiro, é o caráter de Deus, o caráter do Filho é a verdade, o caráter do Pai é a verdade. Quando ele fala do Espírito Santo, ele diz o Espírito de verdade que advém da parte do Pai, também é o seu caráter, é verdade. A igreja também não é diferente, ela é coluna e firmeza da verdade. É um verbo de ligação, que vai ligar uma coisa a outra. A igreja é o quê? É coluna. O que mais? Firmeza da verdade. Então ela tem que denunciar as coisas erradas. E aqui eu abro precedentes para outras coisas. Aí inventaram os dízimos e subverteram-no. Porque os dízimos, conforme Deuteronômio, capítulo 14, eram para atender viúvas, estrangeiros, os levitas, viúvas, estrangeiros, levitas e os necessitados de um modo geral. Está lá em Deuteronômio no capítulo 14. Não é? Agora, quando que um estrangeiro tem direito a pegar o dízimo na igreja? Mas ali era um outro contexto. E por que agora mudaram?
se os dízimos eram vistos com aquele contexto, não é? Aí nós temos uma outra situação. Olha que interessante. Eles priorizam pastores, priorizam os templos, priorizam uma série de coisas, como cantores que não têm necessidades, pregadores que recebem as suas ofertas para irem pregar e nunca, jamais tem para você. Aí você que é dizimista, você que é ofertante, dá oferta em cultos, todos os cultos você dá. Escola bíblica você também dá oferta. Chega o seu pagamento, você dá o dízimo. Aí quando chega na Santa Ceia, o pastor diz, não esqueça o quilo. Não esqueça os donativos. Para quê? Para dar para os irmãos. Mas os donativos já era para sair do dízimo, era para brotar do dízimo. Isso é um outro evangelho, gente boa. Isso é um outro evangelho, um evangelho que atende uma demanda que não tem nada a ver com o caráter de Cristo e com o caráter da igreja. Então Paulo está dizendo que um outro evangelho é maldito. Estou vendo aqui um outro evangelho. Um outro evangelho que inventaram e subverteram uma outra coisa. Os pastores agora são ungidos do Senhor. Ui! Ungidos. A palavra ungido, a título de curiosidade e de informação, vem do hebraico Mashiach, que quer dizer Messias. Todo ungido em Israel reinou. Todo ungido era rei. Todo ungido era uma espécie de Mashiach, né? De Messias. E para nós cristãos, o centro é Jesus. Ele é o ungido. E quando a Bíblia diz lá nos Salmos, não toqueis nos meus ungidos, são esses que viriam na mesma linha de sucessão da linha real. Entendeu? Agora, quando você diz que o pastor é um ungido, as primeiras perguntas que eu faço, por exemplo, é quem ungiu esse pastor? Quem ungiu? Ele reina onde? Para você. Tanto é que os judeus olham para Jesus com uma certa desconfiança e dizem, se ele é o Mashiach, quem ungiu Jesus? Onde ele reinou? Essas perguntas fazem com que os judeus rejeitem Jesus como Mashiach. Só que nós sabemos que Jesus é o rei de fato e de direito. Mas aí é uma questão de fé e interpretação teológica. Como eu estou falando para a igreja, isso não tem problema nenhum. Daria um pano para a manga danado se eu fosse falar especificamente com os judeus. Não é? Então fica aqui o meu alerta, fica aqui o meu repúdio também. Uma outra igreja que prega um outro evangelho, né? É essa igreja que a gente está vendo agora, com uma outra perspectiva distorcida, que prega um evangelho que não tem nada a ver. A prioridade não é o ser humano, a prioridade é o templo, a prioridade é a cadeirinha que tem que comprar, é o instrumento que tem que comprar, é a plebenda pastoral que tem que pagar, é o aluguel da melhor qualidade no melhor lugar do pastor que tem que pagar. E você que é membro, que tem direito, que deveria ser assistido, conforme Jesus se coloca empaticamente no seu lugar. O que é empatia? É a capacidade psicológica de se colocar no lugar do outro. Jesus disse, eu tive fome e não me deste de comer. Está se colocando no seu lugar. Eu tive sede, não me deste de beber. Está se colocando no seu lugar. Estive nu, não me vestiste. Estive enfermo, não foste me ver. Estive preso, não me visitaste. Entendeu? Então o ser humano no Evangelho de Jesus é a prioridade. Ele não é necessariamente o centro. O centro é Cristo. Mas ele é a prioridade. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então quando a igreja começa a dar outras prioridades, é tudo, menos o Evangelho de Jesus. Ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que eu tenho pregado, seja anátema, seja maldito. Gente boa, fica aí meu protesto. Será que você está na igreja certa? A igreja de Jesus tem essa consciência. Será que essa igreja que você está indo tem essa consciência? E se você se colocar, será que eles vão tratar você, vão receber de bom grado essa palavra? Ou vão começar a hostilizar você e jogar você no calabouço como jogou Jeremias? Vão perseguir você como perseguiu a tantos profetas? Fica aí esse alerta. Agora, se você concorda comigo que a prioridade é o ser humano e não um templo de pedra, que a prioridade para ser cuidado é o homem, e não as cadeiras, e não as plebendas pastorais, deixa o seu like aqui, se inscreva no meu canal e vamos juntos fazer a diferença. Porque esse canal é ciência, ou melhor, é filosofia, religião e filosofia. Religião e filosofia. Ora eu vou falar de religião, ora eu vou falar de filosofia. E na filosofia a gente faz os intertextos ali também com a ciência. Não é? Um abraço a todos, deixa o seu like aí.
Eu falei isso hoje porque eu fiquei meio irritado com o debate que tivemos aí num grupo de WhatsApp, né? Então a prioridade é o ser humano na pessoa de Jesus. Um abraço a todos, deixe seu like. Obrigado.